A paz do Senhor. Hoje, se o Senhor permitir, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre esse assunto, não amar o mundo. O que vem a ser isso? É que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana de alegria, enfim, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que está se iniciando e nós cremos, Jesus, que será uma semana debaixo das graças e das bênçãos do Senhor, pois o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor nos ensine ainda sobre este novo assunto que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, não amar o mundo, que vem a ser isso? O nosso texto base é esse aqui, que está em 1 João capítulo 2, verso 15. E lá está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós vivemos num mundo dominado por várias culturas materialistas, egoístas, excêntricas até, né? Mas nós, irmãos, não podemos nos deixar dominar por esse mundo, ou pelos padrões deste mundo. O nosso prazer deve ser fazer a vontade de Deus, sempre. Então, nós temos aqui que eu separei alguns versículos que eu creio devam pautar as nossas vidas. O primeiro dele, 1 Coríntios 6,12, onde o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, vai dizer: todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer todas as coisas, né? Mas nem todas as coisas convêm. Isso é liberdade. Rejeitar o que não nos convém. Todas as coisas me são lícitas, repete o apóstolo, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma dessas coisas que são lícitas, né? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não cobiçar, ou seja, não desejar o que não convém ao cristão. Tiago, né, na sua epístola, ele escreve: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Lembra um estudo anterior, quando nós falamos sobre a palavra epitomia, né? Que significava os grandes desejos da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, né? Pois é, são esses maus desejos. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas por esses maus desejos. Então, continua Tiago, esses desejos fazem com que o pecado nasça, né? E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A cobiça dos olhos conduz à desobediência. Você pode, né, chegando aqui, dar uma paradinha, né, pegar sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 7. A cobiça dos olhos conduz à desobediência. E lá começa assim com o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente, então, ela vai despertar em Eva
a concupiscência dos olhos, da carne, né? O desejo de comer daquele fruto proibido. E daí Adão e Eva, o ser humano, cai. Né? A cobiça dos olhos, então, ela pode induzir a cobiça da carne. Eu me lembro que uma vez um dos meus filhos disse para minha esposa, né, que a gente come pelos olhos. Ele gostava de uma comida assim, colorida, né, bonita. Então, ele saiu com essa. Mãe, a gente come pelos olhos também. E é verdade. Né? Quando a gente vê um prato bem feito, um prato colorido, verde, amarelo, vermelho, branco, né? É diferente, você tem gosto em comer aquele alimento. Ao passo que, se você pega no prato e tem lá todo cinzento, já não é tão apetitoso assim. Né? Então, a cobiça dos olhos, né? Aquilo que nós vemos, pode nos induzir a cobiçar o nosso corpo, o nosso ser, a cobiçar. E segundo Samuel, está escrito, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E esse foi o erro de Davi. Né? Porque era costume dos reis sair para a guerra. E ele ficou em Jerusalém. E então continua dizendo, ora, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Vocês conhecem a história, né? Davi, então, ele chama aquela mulher, manda buscar, ele era o rei, manda buscar aquela mulher, e ele engravida aquela mulher. Né? E por causa de vieram tantas consequências dessa sua cobiça, né? Primeiro ele deseja a mulher e como rei ele possui aquela mulher, a mulher fica grávida, ele então logo a seguir, então Davi mata o marido da mulher, indiretamente ou diretamente, né? O marido dela estava na guerra onde ele deveria estar. E ele chama e ele tenta primeiro embriagar esse homem e para que ele fosse para casa, mas o homem era fiel e não foi. Então ele manda ele de volta com um bilhete para o comandante colocá-lo lá na frente de guerra para que ele morresse. E isso aconteceu. Aí eu já vi muita gente pregando em cima desse texto e busca colocar a culpa na mulher. Não estou dizendo que esteja errado. Não, pode ter sido sim. Mas por que só a mulher e não se fala do ato de Davi? E se Davi já não tivesse visto aquela mulher, né? Parece que ela morava vizinha ao palácio e tivesse cobiçado aquela mulher, desejado ela. Quem sabe Davi já sabia a hora que ela se lavava, né? Janela aberta. E ele então saiu, foi passear no terraço, despistadamente, e desejando aquela mulher. Não sei, tá? Não estou aqui tomando partido, né? Não quero acusar Davi, nem quero acusar aquela mulher. Até porque isso aconteceu há milhares de anos. Eu estou apenas levantando essas dúvidas, porque eu sempre vejo as dúvidas sendo levantadas com respeito à mulher que provocou Davi, que sabia que Davi, ali era o quarto de Davi, né? Não sei, né? Mas eu estou partindo desse princípio. Se Davi, sabe por quê? Porque o costume dos reis era sair à guerra com seus soldados. Então, era para Davi estar na frente de batalha, e ele não estava, ele ficou, ele mandou os seus exércitos, orientou e enviou o comandante do seu exército, Joabe, né? Mas ele ficou em Jerusalém.
ele ficou em Jerusalém. E ali ele caiu, né? Foi a tentação de Davi. Será que ele não viu aquela mulher e foi tentado pelos seus maus desejos? O apóstolo Tiago diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. E pedem e não recebem, porque pedem mal. Para quê? Para esbanjarem seus prazeres. A cobiça aqui, né? A tentação. E ele termina o versículo dizendo: gente infiel. Isso é o Espírito Santo dizendo: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus nos diz que Ele, o Senhor, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus Cristo é a solução para quem se entregou à cobiça e à soberba da vida. Só essa a solução. Só entregando a sua vida a Jesus Cristo. Só abrindo o seu coração e recebendo Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua alma. Porque foi Ele quem deu a sua vida na cruz do Calvário por causa de você e por causa de mim. Né? Então só Ele é a solução para a cobiça. O Espírito Santo diz em 1 Coríntios: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, todos nós estamos perdidos. Todos nós nos encaixamos em alguma dessas coisas aqui, ou mais de uma. Não é verdade? Mas o que o apóstolo Paulo escreve isso aqui é a respeito daqueles que ainda estão no mundo, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. E ele continua dizendo, então: alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Uma coisa um pouquinho fora, mas que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é isso aqui. Quando começa a escrever, diz: não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. O que ele está dizendo, irmãos? Todos nós. Tem gente que tem um preconceito contra o homossexual, não aceita, não respeita a pessoa que é um homossexual, mas ele é digno de respeito como cidadão, igual a qualquer um de nós. Nós temos que respeitá-lo. O que não pode é isso aqui, Isso é uma lista de coisas pecaminosas, que todos aqueles que rejeitaram a Deus. Mas alguns de vocês eram assim. Alguns eram ladrões, alguns eram roubadores, alguns eram adúlteros, outros eram por aí afora. Enganadores. Mas aí o apóstolo diz: mas vocês que receberam Jesus Cristo como Salvador, que abriram o seu coração para Jesus, vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados
no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso é que vale a pena nos esforçarmos para andarmos, sabe, de acordo com a vontade de Deus, a nossa santificação. Não é para garantir salvação, não, mas é para agradar o nosso Senhor que nos salvou e nos ama, nos justificou e nos santificou. O que deve nos alegrar, irmãos, e trazer esperança aos nossos corações é saber que este mundo, com a sua concupiscência, são temporários, vai passar. Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Esse mundo vai passar, né? O apóstolo João, discípulo a quem Jesus mais amava, né? Estava mais próximo de Jesus, ele disse: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito, sabe? Procure buscar a vontade de Deus para você e você não vai satisfazer essa concupiscência, esse grande desejo da sua natureza carnal. A Bíblia diz que nós temos que considerar esse velho homem, sabe, mortificado. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, vem a pergunta, mas eu não respondi, né? O que é o mundo? Ah, nós chegamos ao fim da primeira parte, né? No outro estudo, no próximo estudo, se Deus quiser, nós vamos partir daqui e vamos continuar, né, mostrando o que a palavra de Deus diz para que nós descubramos o que é o mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.